Vamos lá, senhores. Vamos falar de Espanha 3-3 com a seleção brasileira. Um jogo que para mim foi baseado em três pilares que a gente vai conversar nesse vídeo. O primeiro deles, a arbitragem, óbvio, o VAR. Eu acho que é impossível a gente não comentar sobre o VAR depois de ter assistido esse jogo e sobre a utilização do VAR. Segundo, o quesito das joias, né? De um lado, Lamine Yamal, do outro, Endrick, dois jogadores menores de idade que tiveram papéis super importantes, foram de certa forma protagonistas, principalmente o Yamal, num jogo desse nível, por mais que seja um amistoso, é um nível de Brasil e Espanha, são duas seleções do top 10 da história do futebol mundial, então jogadores menores de idade decidirem serem protagonistas desse nível é muito relevante. E o aspecto mental é o terceiro pilar, porque principalmente do lado da seleção brasileira a gente pode ver um quesito mental muito forte para a busca da reação da seleção brasileira, como foi e como estava o contexto do jogo. É extremamente difícil que isso aconteça e com tão pouco tempo de trabalho na mão do Dorival. Esse aspecto mental me chamou muita atenção. Então a gente vai conversar sobre esses três aspectos um pouco nesse vídeo. Um jogo que, obviamente, começa já da maneira errada, né? Ali com o pênalti nos minutos iniciais, que o Rodri converte, mas um pênalti que ele não existiu, né, cara? E aí a gente entra no quesito do VAR. O primeiro grande erro dessa partida, num jogo que foi muito mal conduzido pelo árbitro, e que em vários momentos se perdeu, não só nos erros capitais do jogo, que são os dois pênaltis a favor da seleção espanhola. Esse, o primeiro, inclusive, cara, é surreal. Ele cava muito, ele se joga, depois ele que toca ainda, que faz o contato com o jogador da seleção brasileira. Pênalti bem convertido pelo Rodri, que bateu no meio, mas ali já facilitava muito o jogo da Espanha, né? E a Espanha, ela jogou melhor no primeiro tempo, principalmente do que a seleção brasileira. No todo, a Espanha foi melhor que a seleção. Mas no primeiro tempo era uma massa, né? O Yamal, entramos nos pontos das joias, né? Para abrir parênteses. Cara, o que o Yamal jogou de futebol foi uma coisa muito preocupante. Mas o Yamal deitou no Ender. O Yamal tinha muita tranquilidade para driblar, para encarar no contra um, para buscar jogada individual, para cortar para o meio, para ir por fora, para dar o cruzamento. Ele passou como quis pelo Wendel, ele dava trabalho para o Beraldo, ele ia para dentro da defesa do Brasil e conseguia driblar um ou dois, achava passe, dava cruzamento. É um cara que fez um jogo assim, uma das melhores partidas na curta carreira do Yamal, que afinal tem 16 anos de idade. É uma joia, um diamante bruto que o Barcelona tem em mãos e que, obviamente, cara, ele é como o Endrick, ele já mostrou que tem muito talento, ele já mostrou que é diferente. O Yamal é diferente. Não tem como negar isso. É da mesma maneira que eu afirmo que o Endrick já mostrou que é diferente. Se o cara vai chegar a um patamar de construir uma carreira longeva, vitoriosa nos maiores cenários e times do futebol mundial, ainda não dá para dizer isso. É muito certo. O futebol passa por muitos contextos, lesões, aspecto psicológico, comprometimento, mas que eles são diferentes, eles são. O que o Yamal fez com 16 anos, num contexto de duas seleções das mais relevantes do planeta se enfrentando em um Santiago Bernabéu, que é um palco absurdo do futebol mundial, o cara com 16 anos fazer isso, ele é diferente. E ele dava muito trabalho para a seleção brasileira, assim como o Dani Olmo e o Nico Williams também deram, tá? O Brasil foi muito surpreendido e sofreu muito defensivamente. O Brasil sofria principalmente com a pressão alta espanhola também, várias recuperações de bola imediatas da seleção espanhola, uma pressão alta muito bem encaixada. Isso preocupa um pouco, tá? Porque é um aspecto que grande parte dos times atualmente jogam e tentam jogar dessa maneira, né? Essa pressão alta. Então, você conseguir lidar com isso é fundamental. Nesse ponto, a seleção brasileira não conseguiu. Ela sofria, ela perdia bolas, ela era surpreendida com a marcação alta e gerava momentos de perigo para a Espanha em algumas oportunidades, mas muitos deles, inclusive, foram fechados pelo Bento, né? Baita atuação do goleiro da seleção brasileira. Aliás, o melhor em campo do lado do Brasil, para mim, foi o Bento, o melhor em campo o Yamal. Mas você percebe o quão o Brasil foi encurralado em várias oportunidades, com o Bento sendo o melhor do jogo. Isso porque a Espanha não conseguiu, inclusive, ter o mesmo número de grandes oportunidades, um número de oportunidades claras, compatível com o volume de jogo. A Espanha teve muito mais volume e chances para criar do que criou. Faltou um pouco daquele último passo, faltou um pouco de aproveitar as melhores oportunidades, inclusive melhor para o Brasil, porque senão a gente teria perdido, mesmo que não fossem os dois erros a favor dos espanhóis.
Ainda assim, com essa pressão alta, com essas chances criadas, com a Espanha chegando pouco a pouco, tem o gol do Dani Olmo num golaço, assistência do Yamal, mas ele tira o Beraldo para nada, uma caneta absurda, o Bruno Guimarães vem e ele também corta e bate no ângulo, baita gol do Dani Olmo, que é um cara de muito talento, é mais um desses jovens da seleção espanhola que vão dar trabalho. A Espanha tem um time jovem, promissor, a Espanha é um time interessante, a gente vai falar de Eurocopa aqui no canal ainda essa semana, então vai ter um pouco mais sobre a Espanha e o quanto esse time pode surpreender na Eurocopa, eu acho extremamente válido pensar sobre isso, a gente vai falar mais pra frente, mas era uma Espanha que dominava as ações e o 2-0 era completamente justo, até que a própria Espanha se complica, né? E entra o aspecto mental da seleção brasileira. Por quê? Num 2-0, na casa dos espanhóis, Santiago Bernabéu, um início de trabalho do Dorival. O Dorival estava na sua segunda partida. A primeira tinha sido uma vitória contra a Inglaterra, que é excelente, deu muita confiança. Mas o jogo era muito a favor dos espanhóis. E um 2-0 dificultava ainda mais as coisas. Mas ainda assim o Brasil teve a capacidade mental de se manter concentrado no jogo a ponto de pressionar a saída de bola espanhola. Você percebe que o Nai Simão erra o passe, mas o Rodrigo está numa posição de marcação alta clara. O Vinícius Júnior estava pressionando a defesa da Espanha, fechando a opção de passe do Nai Simão do lado direito. Você tinha o Brasil começando a pressionar em bloco na frente e o Rodrigo recupera a bola, intercepta a bola, domina, ajeita e bate de cavadinha por cima do Nai Simão para diminuir o jogo. Mostra uma força mental de se manter concentrado no jogo que é muito importante. A gente já viu times de seleções serem campeões assim, vencendo a favor do aspecto mental, vencendo de se manter vivo nos jogos, mesmo com dificuldade, mesmo tendo um jogo complicado pela frente, ou sofrendo muitos ataques, ou sofrendo muita pressão, se mantendo vivo, se mantendo resiliente, e a concentração a ponto de, em poucas oportunidades, do ruim momento, conseguir criar uma boa oportunidade, conseguir aproveitar uma oportunidade que se oferece, diminuir, virar, empatar todas essas questões. E o Brasil conseguiu a diminuição ainda no primeiro tempo, no segundo viria a empatar com o Endrick, que a gente abre novamente parênteses das joias, né? Cara, absurdo. O Endrick, em duas partidas com a seleção brasileira, em três, perdão, agora as duas na qual ele chamou mais atenção, obviamente, ele no primeiro jogo na Europa, ele enfrenta o Inglaterra no Wembley e faz um gol em 9 minutos em campo. Segundo jogo, Santiago Bernabéu, jogo no estádio que ele vai passar a jogar a partir de meados desse ano. 5 minutos em campo, a bola sobra na cobrança de escanteio, ele bate de primeira, gol, empata o jogo, que o Brasil perdia por 2-0 poucos minutos antes. Estrela ele tem, ele já mostrou que é diferente. Se ele vai ser o futuro da seleção brasileira, é cedo para dizer. Não dá pra gente cair na pilha de comparar com o Ronaldo Fenômeno e tudo mais, apesar de que já tem uma galera fazendo isso. Calma, dê tempo pro garoto, mas que ele é diferente, ele é. E mostra um comprometimento muito grande. A gente vê as entrevistas, as declarações do Endrick, que ele mostra muita cabeça, né? Para a idade que ele tem de 17 anos, é um menor de idade. Comprometido ele é, aparenta ser, espero que continue. E talento e estrela ele tem muito, ele é diferente. Acho que não resta dúvida sobre isso. Cara, ele cava muito uma vaga para ser titular na Copa América. Eu já começo a achar que seria muito válido. Porque se você tira o Rafinha do time, que foi um zero à esquerda no jogo, que não conseguiu participar nas ações ofensivas, contribuiu pouco defensivamente também, acabou não fazendo o que ele mais faz, que é ser esse cara apoiador do esquema tático. Se você joga o Rodrigo para a direita e abre a vaga para o Endrick no meio, tirando o Rafinha, isso não quer dizer nada, sabe? Você não perde muita coisa. Ele abre e cava muito a vaga para titularidade na Copa América. A Espanha viria a fazer o terceiro gol com um segundo pênalti, que é novamente o ponto do VAR, né? Cara, o segundo pênalti, o primeiro foi grotesco. O segundo, ele é um erro, na minha opinião, um erro claro. Você vê o Carvajal cortando para cima do jogador da seleção brasileira aqui. Tem mais o toque do Carvajal nele do que dele no Carvajal. O juiz marca o pênalti também, para mim, de maneira errônea. O VAR não chamaria nessa situação. É provável que não, mesmo que fosse um jogo competitivo, mas ainda assim você fica com a impressão de, cara, não dá para ter mais futebol sem VAR, porque você está passível de momentos assim, passível de erros grotescos, passível de bizarrices. O VAR não pode mais estar fora do futebol de alto nível. Você não pode comprometer a beleza de um espetáculo, comprometer o resultado de um espetáculo, por simplesmente não querer essa tecnologia que pode consertar esses erros grotescos. Pode
se obviamente bem utilizada, de maneira eficaz, rápida, consciente, ela é uma ferramenta que só traz benefícios. Ponto. Ponto. O jogo foi manchado por um erro grotesco, que seria corrigido pelo VAR, principalmente o primeiro pênalti. Vem o empate da seleção brasileira no final, que ainda assim, mesmo perdendo, com um pênalti cometido injustamente nos últimos 3 minutos, que a Espanha converte com o Rodri, a seleção ainda se mantém no jogo, cede mais uma oportunidade, o Bento faz mais uma boa intervenção, mas a seleção se mantém viva no jogo e vai buscar o empate num pênalti convertido pelo Paquetá, um pênalti que na minha visão ocorreu. O Carvalho pega o Galeno por baixo, então a seleção se manteve a ponto de ir buscar esse empate num início de trabalho muito promissor do Dorival, uma vitória contra a Inglaterra em Wembley, um empate contra a Espanha no Bernabéu, ambos sendo competitivos, jogando melhor, obviamente, contra a Inglaterra. Nesse jogo sofreu muito, mas mostrou um aspecto mental muito interessante, mostrou que tem qualidade, que faz boas substituições e que está conhecendo muito bem o elenco que ele tem em mãos, as possibilidades que ele tem em mãos já de cara. O Andreas Pereira, cara, que ele coloca no jogo e muda muito o cenário também da saída de bola do time brasileiro, de facilitar a transição de defesa meio-campo ataque. Acho que cava a vaga na Copa América para ele facilmente, porque fez diferença e o Dorival percebendo isso, né? Mexendo bem no time, dando vazão para o Henrique correr, dando algumas oportunidades para o garoto, Andreas Pereira, substituindo bem. É um trabalho muito promissor. Óbvio, longe de ser perfeito e nem se esperava que fosse com 2 jogos. Mostrou fragilidades, mostrou problemas defensivos, sofreu com a marcação alta da Espanha. Normal. Isso era o provável de acontecer. Inclusive, era provável que perdesse para a Inglaterra. Não perdeu, venceu. Mostrou ser competitiva contra as gigantes europeias. O que a gente não conseguia fazer há algum tempo, especialmente em Copas do Mundo. Então, é muito promissor. Vejo com excelentes olhos para a Copa América, que acontece em julho. Então, acho que o Dorival ganha, inclusive, confiança e tranquilidade para trabalhar para a Copa América. No saldo geral, positivo. Nomes interessantes como Bento, como o próprio Beraldo, apesar da segunda partida ruim, como Andreas Pereira, como a chegada do Henrique se cravando na seleção, alguns outros jogadores também chamando atenção. Foi um saldo muito positivo. É uma seleção que vem para um crescimento iminente e com a certeza que escolheu um treinador competente e que pode fazer um belo trabalho na seleção. No geral é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Até o próximo vídeo. Tchau.